Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui dando início a mais essa escola bíblica dominical, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre essa obra que Ele fez para as nossas vidas, respeitando também e obedecendo à vontade do nosso Deus. Vamos abrir primeiramente nossas Bíblias no Salmo 144. Salmo 144, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Salmo 144, do verso 1 ao verso 4. Esse texto nos prepara para o momento onde nós vamos adorar, vamos dar louvores ao nosso Deus. Salmo 144, do verso 1 ao verso 4 da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. É uma verdade, queridos, nós somos dessa forma. Nós somos passageiros, enquanto Deus é um Senhor eterno e soberano. Meus irmãos, nós vamos continuar nesse momento de escola bíblica dominical. Eu vou citar aqui os aniversariantes de vida e as famílias de oração, de casamento. Por enquanto aqui a gente não viu nenhum durante essa semana. Os aniversariantes de vida: o nosso irmão Anderson, a nossa irmã Débora Souza, e as famílias de oração são as famílias do diácono Romildo, de família, né? E o diácono Sérgio Medeiros. Eles são as famílias de oração. Nós vamos orar em breve pela vida deles, vamos cantar louvores também. Mas antes eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 23, nós vamos ler o verso 23 da palavra do nosso Deus. Vamos ler, eu vou ler e explicando aos irmãos o que esse texto está dizendo. Diz assim o texto, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui Jesus Cristo dizendo para os escribas e os fariseus, falando que eles eram hipócritas, porque eles devolviam o dízimo deles, mas eles esqueciam de outras realidades que a lei afirmava, que eles dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Que preceitos são esses? A justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, eles deveriam exercer de forma ordeira a justiça, a misericórdia e a fé, e continuar devolvendo os dízimos, como aqui o texto diz. Devias, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Devolver o dízimo, sem omitir aquelas. Quais são as aquelas? Os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. A palavra de Deus nos instruindo sobre o dízimo, sobre a oferta. E os nossos dízimos e as nossas ofertas são para a manutenção da casa do Senhor, são para pagar as contas da igreja de modo geral, os funcionários, devolver também o nosso dízimo ao Supremo Concílio e a verba presbiterial, onde a gente tem ajudado também outras igrejas no sustento delas. O que a gente faz com os nossos dízimos? Nós estamos juntando uma verba para a construção do novo templo. A gente vai fazer a reforma da
congregação de Riviera da Barra. Nós estamos sustentando ou auxiliando a sustentar missionários no campus, funcionários estão sendo pagos e louvado seja Deus por isso. Nós estamos comprando alguns materiais de som para a igreja, por exemplo, também. E isso tudo a gente só pode fazer através dos nossos dízimos e das nossas ofertas e da fidelidade do povo de Deus a Ele. Então, queridos, esse é um momento também de nós orarmos. Nós vamos colocar essas pessoas queridas nas mãos de Deus e colocar principalmente o nosso coração diante do nosso Senhor nessa hora. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos ao Teu santo nome, Pai. Porque como lemos já hoje, Tu és o nosso escudo, o nosso libertador, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos livrado de todo o mal, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor derrame do Teu sustento sobre os nossos lares e permaneça conosco, Pai. Pai eterno, nós colocamos pessoas queridas em Tuas mãos. Colocamos a vida do Anderson em Tuas mãos, a vida da Débora em Tuas mãos, eles que estão completando mais um ano de vida durante essa semana. Que em nome de Jesus o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, livrá-los de todo mal. Prolongue os anos de vida dos Teus filhos, ó Pai. Supre de toda e qualquer necessidade, em nome de Jesus. Pai eterno, também colocamos as famílias de oração. A família do diácono Romildo. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor providencie o sustento para o lar deles, que o Senhor possa abençoá-los, livrá-los de todo mal. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa mostrar as realidades novas para a família deles, vindas do Senhor, Pai. Pai, abençoe também a família do diácono Sérgio. Pai, em nome de Jesus, abençoe seus filhos, abençoe seu casamento, abençoe a sua vida de modo geral. Pai eterno, supre eles de toda e qualquer necessidade para a vida deles e que em nome de Jesus eles possam ser abençoados por Ti, Pai. Pai eterno, quanto aos dízimos e às ofertas, Pai, nós rogamos a Ti que o Senhor abençoe esses dízimos e ofertas, que o Senhor de fato possa fazer com que prospere, Senhor, que cresça para a honra e glória do Teu santo nome e que em nome de Jesus o Senhor possa suprir a Tua igreja de toda e qualquer necessidade. Pai eterno, em nome de Jesus, permaneça conosco, nos abençoe como igreja do Senhor, Pai, e que o Senhor possa fazer com que a igreja seja suprida, Senhor, de tudo que ela necessita. Permaneça conosco, Pai, abençoe os nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar louvores ao nosso Deus nessa hora. Enquanto nós estamos cantando, já comece a abrir a sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 7. Nós vamos ler aí alguns versos nesse capítulo. Nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora. Alegria,
Amém, queridos? Nós já cantamos louvores ao nosso Deus, já oramos, já falamos com Ele. E agora nós vamos aprender um pouco mais da Tua Santa Palavra, da Santa Palavra de Deus. Então abra suas Bíblias aí, no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 16. Isaías 7, verso 10 ao verso 16 da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparado a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele chamará Emanuel. Emanuel é um dos nomes que é dado ao nosso Jesus Cristo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, esse nome aparece pelo menos cerca de 3 vezes na Bíblia. Um dos textos é esse, um outro texto também é Isaías, mas não está muito ligado a essa questão do Emanuel. A gente vai ler um pouquinho nessa lição que a gente vai dar aqui. E lá em Mateus, capítulo 1, verso 23, que é o cumprimento desse versículo do verso 14 aqui. A promessa foi cumprida. Mas afinal de contas, o que quer dizer Emanuel? Esse é o tema da nossa lição de hoje. Acho que todo mundo sabe que é Deus conosco, mas tem algumas outras realidades que a gente vai estar discutindo aqui, que a gente vai estar aprendendo juntos. Emanuel, um dos significados dessa palavra também é o Deus que habita com seu povo. Que palavra mais oportuna, né? Em meio à pandemia, em meio a tudo que está acontecendo no mundo, nós escutarmos que Emanuel quer dizer exatamente isso, o Deus que habita com o seu povo. E é uma verdade ainda hoje, Deus habita com o seu povo, não de forma carnal como Jesus, pele e osso, mas de forma espiritual. O Santo Espírito de Deus habita em nós, Ele está conosco. Jesus Cristo está conosco, Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos o privilégio de viver e conviver com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso é uma bênção, porque certamente os nossos dias seriam terríveis se Jesus Cristo não estivesse conosco. Mas vamos lá, a gente preparou essa lição aqui, falando sobre essa palavra Emanuel, e essa lição também vai estar no boletim, é a pastoral do boletim. Então nós vamos estar aí aprendendo um pouco também no boletim. Você vai ter, a oportunidade de estar lendo depois essa lição na pastoral de domingo agora. Emanuel quer dizer o Deus que habita com seu povo. Emanuel significa Deus conosco. O nome Emanuel é uma transliteração do hebraico Immanuel, uma palavra composta pelo termo hebraico El, um dos mais utilizados no Antigo Testamento para se referir a Deus.
neste estudo bíblico, entenderemos o correto significado dessa palavra, Emanuel. O nome Emanuel na Bíblia, ele aparece algumas vezes, como eu falei. O nome Emanuel aparece 2 vezes na Bíblia. Primeiramente ele aparece no texto onde lemos, e depois esse nome é citado no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23, você pode abrir a sua Bíblia aí também. Mateus 1, 23. Diz assim a palavra de Deus: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco, é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que o Deus que habita com o seu povo, com o povo dele. E louvado seja Deus, porque é uma bênção ter o nosso Deus junto conosco, principalmente em dias tão difíceis como estamos vivendo, em dias de pandemia. Muitos não podem ir à igreja, muitos estão reclusos nos seus lares, e saiba que Deus está com você. Ele habita com o seu povo. Ele habita com você, que é povo escolhido e eleito de Deus. Tenha certeza que em meio a tudo isso que está acontecendo, em meio a tanta crise que está acontecendo, alguns podem estar perdendo seus empregos, outros podem estar com mais trabalho ainda, mas pode estar passando com alguma outra dificuldade. Alguns perderam entes queridos no meio dessa pandemia por causa de enfermidade ou por causa da própria enfermidade de Covid-19. E, queridos, é algo que saber que Deus está conosco é algo importante para as nossas vidas. É algo que é marcante, principalmente nesses domingos que antecedem a uma das datas mais especiais do cristianismo, que é onde a igreja comemora o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Deus se encarnou. Ele habitou entre nós, Ele habita entre nós, e louvado seja Deus por isso. No primeiro texto lá, o texto que nós lemos, vai dizer exatamente sobre uma profecia que Isaías disse, uma esperança que Isaías disse, que viria um Messias, um menino, e o nome dele seria Emanuel, quer dizer Deus conosco. E o anjo Gabriel anunciou a Maria exatamente isso aqui, no capítulo 1 de Mateus, que esse cumprimento dessa profecia era Jesus Cristo, nosso Redentor. O que significa então essa palavra Emanuel, aplicada a Cristo? Vamos ler um pouquinho mais aqui. Conforme foi aplicado a Cristo, o nome Emanuel possui um significado muito importante, pois enfatiza a presença de Deus com o seu povo. Jesus recebe nas Escrituras vários nomes e títulos que apontam para a sua glória, majestade, humildade e divindade. Por exemplo, ele é chamado de o Filho do Homem, ele é chamado de Filho de Davi, ele é chamado do Alfa e Ômega, Senhor, unigênito de Deus, Leão da tribo de Judá, e Filho de Deus, e outros títulos que a palavra de Deus apresenta sobre Jesus Cristo. E de fato, esse nome também é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também é intitulado como Emanuel. Especialmente sobre o nome Emanuel, seu significado refere-se à verdade bíblica incontestável de que Jesus é plenamente Deus, assim como também é plenamente homem. Emanuel aponta para a natureza humana e a natureza divina na pessoa de Cristo. Entenda melhor como as Escrituras afirmam que Jesus é Deus. É interessante saber isso, porque em tempos da história, durante a história, muitas pessoas duvidaram disso. Ario, por exemplo, foi um que duvidou sobre a divindade de Jesus Cristo.
na mentalidade diária, por exemplo, isso aconteceu há séculos atrás, Ario dizia que Jesus Cristo ele não era Deus, ele era uma criatura de Deus, entendeu? Ele era um semideus, ele era algo parecido com Deus que não era Deus, porque Deus o criara, e não é verdade isso. Quando a gente pensa nessa palavra Emmanuel, a gente pensa exatamente nessa questão de que Deus é aquele que estava na criação, estava junto com o Pai e com o Espírito Santo, criando o mundo, o universo como um todo, e esse Filho, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus, se encarnou e viveu entre nós. É interessante saber que mesmo o profeta Isaías, em outra profecia, mais uma vez se refere ao nome do Messias, mas ele diz que seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No entanto, ele também é o Emmanuel, o Deus que habita com seu povo. Jesus Cristo é sim Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele também é Emmanuel, ou seja, ele se encarnou, viveu entre nós. Esse Senhor que é maravilhoso, conselheiro, forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ele é o Deus que habita com o seu povo. Meus irmãos, a gente precisa ter isso na nossa mente. Precisa ter isso na nossa mente porque, principalmente nos nossos dias, quantos estão sozinhos ou se sentem sozinhos? Quantos que pensam em estar sozinhos? Mas Jesus Cristo, nosso Deus, está conosco. Em tempos de crise, em tempos de desespero, em tempos de pandemia, em tempos difíceis, o nosso Deus está conosco, queridos. E que em nome de Jesus nós tenhamos isso no nosso coração. Porque se nós não tivermos isso em nossa vida, no nosso coração, nós vamos estar perdidos. Porque passar por tudo isso que estamos passando sozinhos é muito difícil. É por isso que nós temos que ter isso na nossa mente. Que Ele está conosco, Ele está com você. Ele conhece o que você passa. Ele sabe dos mínimos detalhes da sua vida, melhor do que você mesmo. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o maravilhoso. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz. Talvez você precise de paz nesse tempo tão turbulento. Vai ao Emmanuel, Ele está contigo. Ele está com você. Talvez você precise de um conselho. Vá à presença de Deus, Ele está perto de você. Talvez você precise da força dEle para continuar a sua caminhada de vida. Vai ao Senhor de todas as coisas, Ele está perto de você. Vá ao encontro dEle, em nome de Jesus. Nesse sentido, então, Emmanuel significa que Jesus é o cumprimento perfeito de todas as promessas pactuais do Antigo Testamento, onde Deus prometeu estar com o seu povo. O apóstolo Paulo escreve, por exemplo, dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15 vai dizer isso. Já o apóstolo João ressalta que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, pleno de graça e de verdade. João 1,14. São textos conhecidos, são textos que nós falamos até de cor, e muitas vezes no cotidiano da nossa vida a gente desapercebe disso tudo. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é o Verbo, a palavra que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o nosso Deus e está conosco.
Portanto, como Emanuel, o unigênito de Deus, habita conosco, e mais, ele vive em nós, e nós nele, Gálatas 2:20, Efésios 5:20 afirma essas realidades. Além disso, o nome Emanuel também significa que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. Isto porque o Deus que é inteiramente santo e justo jamais poderia habitar com pecadores. Ou seja, Jesus Cristo se encarnou, viveu entre nós, nasceu da Virgem Maria, viveu entre nós, cheio de graça, de poder e de verdade. Hoje, ele habita em nós e nós habitamos nele. Louvado seja o Senhor. Você não está sozinho. Jesus Cristo está contigo. Se você se sente sozinho, se você acha que está sozinho, não pense dessa forma. Jesus Cristo está com você. Você que confessou o seu pecado, você que está diante dele, você que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, Cristo habita em você. Ele conhece as suas dores, ele conhece o que tem passado em sua vida, ele sabe nos mínimos detalhes tudo aquilo que passa no seu coração, e você não está sozinho. Ele está contigo. Ele é o seu Senhor. Ele nasceu. E a luz dele brilha, e brilha na sua vida. Brilha junto contigo. Não pense que está sozinho. Jesus Cristo está contigo. Mas o texto aqui segue. Mas pelos méritos de Jesus, Deus que não poderia habitar com pecadores por ele ser completamente santo, envia o seu único Filho, Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Ele se esvaziou de toda a sua glória e viveu entre nós, cheio do Santo Espírito de Deus. E pelos méritos desse Cristo, nós somos justificados por Deus. Nós somos adotados por Deus. Nós fazemos parte da grande família do Senhor. E agora temos paz com Ele. Meus irmãos, paz em meio à turbulência. Paz em meio a tudo que nós passamos e vivemos. Paz em meio a situações difíceis que estamos vivendo. Paz em meio às lutas. É isso que Jesus Cristo nos afirma. Ele está conosco. A paz de Cristo está conosco. Que ela brilhe e que ela ilumine o teu caminho. Jesus Cristo nasceu, viveu entre nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus que habita com o seu povo. Ele é um Deus que habita em nós. Não ache e não pense que você está sozinho nessa. Deus habita em você. Habita em todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele nos justificou. Assim, o significado do nome Emanuel está diretamente ligado à obra da redenção e às bênçãos que desfrutamos mediante a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo, viveu entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Esse Jesus, ele foi morto, crucificado, ressuscitou, ele vive, ele governa sobre o mundo, mas ele habita no coração do contrito, ele habita no coração de todo aquele que se arrepende dos seus pecados e o confessa como Senhor da vida. E esse é um convite também para você que de repente vive, talvez na igreja, talvez ande, talvez caminhe na igreja, seja simpatizante a ela, goste de ir aos cultos, mas ainda não disse isso verbalmente. Se você procura paz, se você procura o conselho do Senhor, se você procura a paz que excede a toda
realidade da vida, se você procura a cura para a solidão que talvez você sinta, saiba que Jesus Cristo é essa cura. Ele se encarnou. Emanuel, o Deus que habita com o seu povo. Ele habita no meio do povo dele. E você pode fazer parte desse povo. É só confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É só se arrepender dos seus pecados, mudar a sua vida, mudar a sua história e ir ao encontro de Cristo, tocado pelo Santo Espírito de Deus. E esse Santo Espírito há de te encaminhar à pessoa salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos justifica, é Ele que, e é por meio dele que nós somos adotados por Deus como filhos. E aí já nós não estaremos mais sozinhos, porque Ele habitará no nosso coração. E louvado seja Deus por isso. Queridos, que Deus abençoe a sua vida nesses tempos de advento, à espera da grande comemoração, onde que Jesus Cristo virá ao mundo, já veio, nos livrou da morte eterna, que nós celebremos com alegria o Natal, que nós celebremos com alegria o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Emanuel, Deus conosco, Deus que habita no meio, Deus que habita com o seu povo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós te louvamos, bendizemos ao teu santo nome. Pai eterno, tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és um Deus que de fato habita com o seu povo. Tu és um Deus que está presente em nossa vida. Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és um Deus, ó Pai, que em meio a tantas dificuldades nunca desamparou o teu povo. E por toda a eternidade não vai desamparar, porque tu és fiel à tua santa palavra. Pai eterno, nós somos gratos porque um dia o Senhor olhou para nós, mesmo pecadores como somos, o Senhor enviou o seu único filho, que ele viveu entre nós, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou, ele nos dá uma esperança viva e verdadeira. Louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus por isso. Queridos, hoje, logo mais, às 19 horas, nós temos um encontro marcado na nossa escola bíblica dominical, no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, E às 19 horas. E no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. E todas as quartas-feiras, às 19h30, nós estamos estudando o livro do profeta Abacuque, onde nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a vida, sobre os ensinamentos de Deus para as nossas vidas, junto com o livro do profeta Abacuque. Durante o domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, no nosso culto de louvor e adoração, às 19 horas, nós temos esse encontro marcado. Permaneça firme na fé e lembre disso. Deus está com você. Você não está sozinho. Deus está com você. A igreja presbiteriana de Araçá está com você também. Qualquer coisa, ligue para nós, fale conosco. Nós estamos para ir para orar, para falar com você. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Até logo mais, a quarta-feira, às 19h30. Um abraço.